Muito bem, meus irmãos. Estamos começando mais um EBDcast aqui no nosso canal. Novamente, daquele jeito tradicional de podcast, né? Só em áudio. Também não consegui gravar essa semana com o presbítero Gediel. E provavelmente esse vai ser o nosso caminhar daí pra frente, porque meu horário de serviço vai coincidir com o horário que eu faço as gravações, então vai ser difícil. Ainda talvez semana que vem eu consiga gravar. Talvez a primeira lição da próxima revista também. Vamos pensar sobre isso. Mas hoje nós vamos falar sobre o conteúdo da lição de número 12. Que será ministrado dia 17 de setembro de 2023. E que também será Dia Nacional da Escola Dominical. É um dia muito importante. Você que é professor de escola dominical aí, fica aí uma dica aí para você aí buscar, conhecer um pouco sobre a história da escola dominical, que é uma história muito bonita e deve ser lembrada, Em muitas igrejas já não existe mais a escola dominical. Ainda, graças a Deus, o nosso país existe. Eu sou um amante de escola dominical desde a infância e acredito que... E fico triste, na verdade, quando sei que existem igrejas que não estão realizando escola dominical ou que falta professores capacitados para dar aula de escola dominical e assim por diante. Vamos orar para que Deus continue abençoando esse ministério, abençoando a escola dominical, que é tão importante para a vida da igreja. O assunto é sendo a igreja do Deus vivo, sendo a igreja do Deus vivo. Então quero que você desde já aí se inscreva no nosso canal, deixa aí o seu joinha, compartilha também com o maior número de pessoas possíveis. Nós queremos avançar aí, nós temos um propósito aí de alcançar o maior número de pessoas possíveis. Se você puder, compartilha aí nos grupos de WhatsApp, no Messenger, nos Store, marca a gente lá. Tem aqui no link da descrição as minhas redes sociais. Vocês podem me seguir lá e me marcar o @. E nós ficamos muito felizes com a participação de vocês. Comentem aí também, sempre que possível aí. A gente interage com vocês aí. Eu sei que tem uma galera aí que sempre está acompanhando o nosso EBDcast aqui. Mas vamos rodar a nossa vinheta e logo em seguida nós vamos pensar um pouco sobre esse tema e sendo a igreja do Deus vivo. Muito bem, estamos de volta para falar sobre sendo a igreja do Deus vivo. Sendo a igreja do Deus vivo. Texto áureo está lá em Efésios capítulo 5, verso de número 32, que diz assim: Grande é este ministério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. A verdade prática diz: a noiva de Cristo não pode ser mundana, pois ela é a guardiã da verdade. Revelada, e suas vestes devem se manter imaculadas para as bodas do Cordeiro. A leitura bíblica em classe está em dois textos, em dois livros do Novo Testamento, duas cartas do apóstolo Paulo. Primeiro em 1 Timóteo, capítulo 3, versos 14 a 16, e depois em Efésios 5, 25, 27 e depois o 32. Vamos ler então esses textos. Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te bem depressa. Mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. E sem dúvida alguma, grande é o ministério da piedade. Aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Efésios, parte do 25, 26, 27 e depois o 32 diz:
Vós maridos, amai vossas mulheres, ou melhor, vossa mulher. Tem que tomar cuidado com os plurais aqui, senão alguém, né, fica animado demais. Vós maridos, amai a vossa mulher, singular, é uma só, tá, irmãos? Não fiquem animados não. Como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem máculas, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Grande é este ministério, digo, porém a respeito de Cristo e da igreja. Então vamos pensar um pouco sobre esse assunto. Falar da igreja, né, de Jesus Cristo é sempre muito interessante. Sempre muito interessante. É um desafio. Porque a igreja de Jesus Cristo, ela foi comprada, né? É a menina dos olhos de Deus, comprada por um preço incalculável, que é o sangue de Jesus. E até perigoso, né? Porque muitas vezes falamos tanto da igreja, tanto de igreja. Deveríamos pensar bem na hora de falar sobre a igreja, porque a igreja é a noiva de Cristo. É o povo eleito de Deus. É o povo pelo qual o próprio Deus se fez carne e a comprou. Comprou não com prata, com ouro ou qualquer outra coisa corruptível, mas com um preço de sangue. Então falar da igreja é muito sério. Muitas pessoas já não acreditam mais nessa instituição. Já não acreditam mais na igreja. Se frustraram com a igreja e tantas coisas. Eu lembro de um fato. Eu estava fazendo faculdade na época e aconteceu eu vim de carona naquele dia e o carro da pessoa que eu vinha de carona quebrou. E essa pessoa morava em Tremembé, isso já 10 e pouco da noite. E eu me lembro que demorou um pouco até alguém vir, né? Ou contatar alguém pra vir. Aí no fim das contas passou um cara lá que falou assim: não, eu dou uma ajuda e eu guincho vocês até Tremembé e depois você só me dá o dinheiro da gasolina e eu volto. Ele era daqui de Pinda, então ele fez esse favor. Como a gente precisava, a minha amiga precisava e acabou, a gente fez isso. E guinchou o carro daqui até Tremembé e depois eu voltei. Ainda eu fui com eles até Tremembé, mesmo morando aqui em Pinda. Depois eu voltei com esse cara. E na volta, já tarde da noite, mais de meia-noite, se não me engano, descobri que ele era um desviado da igreja. Esse cara que fez esse favor para nós era um desviado da igreja, um frustrado da igreja, né? E desviado, né, pessoas afastadas, né, de Cristo, do Evangelho, da igreja, geralmente são pessoas que são blindadas, né? Elas se blindam, elas se enchem de desculpas, pretextos, né? Elas sempre culpam alguém. Alguém tem que ser culpado. O desviado culpa alguém. Ele culpa o pastor, ele culpa o sistema, ele culpa a igreja, irmão, irmã. Ele culpa isso e aquilo, ele culpa todo mundo, né? E aí eu já tô calejado com certas coisas. Ainda mais com um crente assim. E aí eu tô ouvindo ele falar e tal. Aí quando ele me deu uma abertura para comentar sobre o que ele estava dizendo, eu falei assim: então, desde que a igreja tem problemas. Aliás, quando a gente entrou na igreja, o problema começou a acontecer. Porque você lê o Novo Testamento, o apóstolo Paulo escreveu cartas às igrejas. Foi plantador de igrejas e escreveu cartas às igrejas. Jesus, né, pela orientação total de Deus, pela vontade de Deus, através do apóstolo João, mandou 7 cartas às igrejas da Ásia Menor, né?
e para tratar inclusive de pecados, de problemas sérios dentro da igreja, de heresias, de gente infiel. E aí eu comecei a citar as realidades da igreja, de discussões, de partidarismos, porque panelinha tem em toda igreja, em toda realidade, todo sistema. E eu comecei a falar aquilo e mostrar nas escrituras que isso é um fato desde que a igreja é a igreja. E esse não é o problema da igreja. Esse é o problema do homem, da mulher. A igreja de Cristo é santa, ela é perfeita. Enquanto estivermos aqui com o corpo pecador, ela vai ter falhas, porque nós somos falhos e estamos dentro da igreja. É a graça do Senhor que nos basta, a misericórdia e o favor de Deus que nos basta. Mas a igreja, como uma instituição indestrutível, infalível, incorruptível, que vai passar céu, terra, mas a igreja de Cristo prevalecerá para sempre, ela chegará ao seu estado de perfeição, né? Não aqui na terra, né? Na glória, mas a verdade é que nós estamos nesse processo, né? A santificação é esse processo. Mas muitas pessoas querem se pegar nessas coisas para descredibilizar a igreja. Mas a bem da verdade é que nós não podemos fazer isso, nem partir desse pressuposto. Porque se nós olharmos por esse pressuposto, cairemos em contradição. Muitas vezes aqueles que mais criticam a igreja são aqueles que dão mais trabalho na igreja. Por isso que eu não me surpreendo quando aparece alguém criticando, dizendo que não vou na igreja por causa disso, daquilo, daquilo outro. Eu já sei que o problema é o fulano. Porque geralmente é assim. O que mais critica a igreja, pode ter certeza, ele é o problema da igreja. Ele entra num departamento, daqui a pouco o departamento começa a dar problema e ele fala que o problema é o departamento. Não, é ele que entrou no departamento e começou a dar problema no departamento. Eu falo isso porque eu congreguei numa determinada igreja, uma determinada congregação do nosso ministério aqui em Pindamonhangaba, porque eu nasci e fui criado na Assembleia de Deus. Congreguei 1 ano apenas na Madureira, na minha adolescência ainda. Depois cheguei a ficar 2 anos na Batista e depois retornei para a Assembleia e estou desde então. Então, experiências fora do Belém, né, fora da Assembleia de Deus, apenas 2. Mas nenhuma de nossas congregações, que não convém dizer, que eu congreguei, havia uma irmã lá, uma cidadã, que em todos os departamentos que ela participava, ela dava problema. E a gente começou a perceber que o problema não era o departamento, o problema era a irmã. Porque todo o departamento que ela entrava, ela dava problema. E o problema sempre era o mesmo, ela era o problema. Então tem gente que o problema não é a igreja, o problema é a pessoa mesmo, a pessoa é perturbada, a pessoa não sei, eu fico tentando entender, é um mistério, né? Mas tem pessoas que querem culpar alguém, mas a verdade é que a gente tem que fazer um autoexame. É necessário um autoexame. Muitas vezes o maior problema da igreja pode ser nós mesmos. Pode ser que seja eu, né, o maior problema da igreja. Talvez seja você. Às vezes é uma pergunta que a gente tem que fazer. Será que eu sou um bom membro? Eu sou um bom crente? Será que eu estou sendo fiel? Estou cumprindo com os meus requisitos? Será que eu observando na palavra de Deus e observando nas minhas atitudes, será que eu estou de acordo? Ou estou pelo menos 99%? São perguntas válidas aí. Mas vamos lá. Isso já serve como uma reflexão introdutória para nós. Primeiro aí, a natureza da igreja do Deus vivo. A casa do Deus vivo. Aqui nós temos essa expressão, né? Paulo ele diz aí para Timóteo, né? Andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. E essa expressão aí, casa de Deus, ela foi emprestada do Antigo Testamento, onde o termo frequentemente é casa do Senhor. E o uso original da expressão refere-se ao templo, mas o complemento que é a igreja do Deus vivo inclui o conjunto de membros da igreja. O apóstolo ainda usa o vocábulo domésticos da fé, família de Deus, corpo de Cristo, templo de Deus, né? A sentença Deus vivo enfatiza verdadeiro Deus em contraste com ídolos mortos. Isso aqui é importante, a casa do Deus vivo. No Antigo Testamento, ele é diferente nesse aspecto em relação ao Novo. O Antigo Testamento ele valorizava muito as questões cerimoniais, até mesmo uma peça de mobília,
né? No templo, por exemplo, tudo tinha um significado. O próprio templo, no Antigo Testamento, tinha um grande significado. No Novo Testamento, né? Porque o Antigo Testamento é sombra, né? Muita coisa era sombra daquilo que estava por vir e estava para ser concretizado na pessoa e obra de Cristo, na sua obra e no cumprimento das promessas e assim por diante. Os simbolismos, tudo apontava para Cristo. No Novo Testamento, a igreja, né, a eclésia, a Assembleia dos Santos, ela não está presa a essas realidades do Antigo Testamento. É por isso que nós não judaizamos a igreja evangélica, a igreja cristã dos dias atuais. É por isso que nas nossas igrejas, né, é patético. A palavra é essa, é patético, é antibíblico, é o que você quiser, né? Colocar como nomenclatura. Colocar lá um castiçal lá, colocar uma marca da aliança, chofar, ou qualquer coisa semelhante ao Antigo Testamento, querer colocar isso dentro de um templo considerado cristão é tolice. É querer voltar ao Antigo Testamento. Nós não estamos na Antiga Aliança, nós estamos na Nova Aliança do sangue de Jesus. Nós estamos andando para frente, não para trás. A igreja cristã não está apegada a isso. Inclusive, o templo, né, o local, né, geograficamente falando, o logradouro em que uma igreja se estabelece, ele também não é sagrado no sentido como era o templo, por exemplo, de Salomão. Porque nós temos que lembrar que primeiro era o tabernáculo, né? Tenda móvel. O povo montava e desmontava o tabernáculo. Era móvel. O povo andava no deserto, né? O povo andou no deserto. E depois, né, com Salomão, foi construído o Templo de Salomão, grande, suntuoso Templo de Salomão. Houve destruição dele, houve reconstrução, reconstrução. Nós temos várias situações. E até hoje se fala, né, no contexto judaico, de um outro templo. Mas a grande questão é que lá no Antigo Testamento isso tinha muito peso. Agora no Novo Testamento não tem. O endereço não é sagrado em si mesmo. É as pessoas que estão ligadas a Cristo, que é o cabeça da igreja, que são mais importantes. Coisas não são mais importantes do que pessoas. Muitas pessoas valorizam o templo, valorizam a cadeira, valorizam o púlpito, valorizam tanta coisa. Mas o reino de Deus não é coisas, né? Não é templo, não é cadeira almofadada, embora eu acho que tudo isso é válido. Se é para fazer, faz o melhor. Né? Mas não é isso que tem significado no cristianismo. São as pessoas. É a Assembleia. E outro ponto. Eu sozinho não sou igreja. Eu sou membro do corpo. Eu sou uma partícula. Se você tira, eu já falei isso várias vezes, se você corta, se você amputa, né, um membro do corpo, ele sozinho ele morre. Não existe igreja, não existe crente em casa. Não existe desigrejado. Uma pessoa que se diz eu sou crente em casa e não tem um pastor, não está... não é membro de uma família, em outras palavras, não é crente. Não é crente. Exceto por um motivo muito sério, mas mesmo assim precisa estar ligado a alguma igreja, algum pastor, alguma supervisão. Que alguém que tem um problema de saúde, não pode sair de casa ou algo assim, mas ainda assim não pode estar ali fisicamente, presencialmente, mas mesmo assim precisa estar ligado a alguma igreja, um pastor, alguma situação assim. Agora, ser crente em casa, independente de pastor, de tudo, eu sou de Cristo, que nem diz alguém, é contraditório àquilo que a palavra de Deus nos ensina, porque a igreja é corpo, a igreja é família, a igreja é relacionamento, é amar a Deus, o próximo a nós mesmos. Então a igreja é esse povo de Deus, unido, todo mundo unido ali. Então esse é um ponto importante. A igreja é a casa de Deus e até mesmo, nós somos templo. Sim, nós somos templo do Espírito Santo. Mas nós temos que estar ligados a Cristo, a sua palavra, o Espírito Santo, aos demais irmãos em Cristo. Tudo isso faz de nós quem nós de fato somos. Segunda, coluna e firmeza da verdade. 1 Timóteo 3,15 parte B fala sobre isso. Coluna e firmeza da verdade. A igreja, ela é a guardiã, como diz aqui no tópico, da sã doutrina, das verdades bíblicas. A igreja não se curva ao relativismo. Não existem duas verdades na igreja, existe uma verdade. A verdade é a palavra de Deus, a verdade é o próprio Cristo.
o Espírito Santo é a verdade, o próprio Deus é a verdade. Então não existe duas verdades, não existe, não pode haver contradição. E a igreja ela proclama essa verdade, ela defende essa verdade. Ela não negocia essa verdade. É isso que torna a igreja quem ela de fato é. Por isso que a igreja não é igual ao mundo, não é parecida com o mundo, não comunga dos valores do mundo, da cultura do mundo, nada, 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 nada. A igreja tem sua própria crença, seu próprio credo, ela não depende de ninguém mais a não ser da palavra de Deus e da autoridade da palavra de Deus. Essa é a igreja. Terceiro, o ministério da piedade. A verdade do evangelho é personificada em Cristo. Nessa concepção, o apóstolo Paulo diz: grande é o ministério da piedade. Devemos aqui ter atenção para as palavras ministério e piedade. A primeira sinaliza que a verdade do evangelho foi revelada aos santos. A segunda retrata a base do cristianismo, que é a fé cristã. Na sequência, o apóstolo sintetiza tudo isso com a expressão ministério da piedade. O evangelho revelado, a fé cristã estabelecida no seguinte evento: Cristo, que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Assim, a igreja fiel portadora dessa verdade. Quer dizer, o cristianismo sem Cristo não pode ser chamado de cristianismo. Nós cremos que o cristianismo está ancorado na pessoa e obra de Cristo. 100% Deus, 100% homem. Se nós tiramos Cristo, e se nós não entendermos, né, dessa maneira, nós estamos crendo em qualquer outra coisa, menos no verdadeiro evangelho. E o evangelho é o próprio Cristo. Alguém quer dizer que Jesus é um profeta, apenas. Alguém quer dizer que Jesus foi uma pessoa boa. Alguém não crê que Jesus foi 100% Deus, como já os gnósticos, já no tempo, nos dias do cristianismo, né, do início do cristianismo, já acreditavam, né, por conta de uma crença que a matéria era má. Então o gnosticismo não conseguia conceber aquele que é Deus, santo, perfeito, habitar uma matéria corrompida, má, pecadora, etc. E esse é o grande mistério, porque nós entendemos isso como uma palavrinha chamada união hipostática. Mas o cristianismo crê dessa forma. Jesus é 100% homem, 100% Deus. O cristianismo é Cristo. Está ancorado na obra de Cristo, nos ensinamentos de Cristo, tudo. Tudo é Cristo. O fim último é Cristo. Se nós mudarmos isso, acabou o cristianismo. Se você tira Cristo, acabou todo o resto. Nada mais faz sentido, nada vai ter propósito, tudo é aleatório e já era. O cristianismo está ancorado na pessoa e obra de Jesus. Segundo tópico diz: Cristo e o relacionamento com a igreja. Cristo e o relacionamento com a igreja. Primeiro subtópico aí fala sobre santificação e pureza. Então veja bem, isso aqui é importantíssimo, né? Como é que eu posso dizer que sou igreja, sou membro do corpo de Cristo, estou ligado a Cristo? Inclusive eu quero até ler um texto com vocês, no Evangelho de João, capítulo 15, e o versículo de número 7. João 15, verso 7 diz: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, na Almeida NAA, né? Almeida Nova, Almeida Atualizada, fala sobre se permanecerdes, né, em mim, se as minhas palavras permanecerdes em vós, mais ou menos assim. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Então veja bem, só pode permanecer, só pode estar em Jesus quem de fato nasceu de novo, novo nascimento. Obra total e exclusiva, absoluta do Espírito Santo na vida do pecador. Então, se alguém estiver em mim, né, se alguém estiver conectado, porque esse capítulo muito famoso, né, Jesus dizendo que eu sou a videira, vós os ramos e tal. O ramo foi enxertado e ele vive da seiva, né? A vida das varas, né, que o texto usa, né, foi enxertado na videira.
A vida só chega nas varas, só chega naquele que foi enxertado porque ele está ligado à videira. Não existe vida para alguém que não está ligado à videira. A essência da coisa é essa. Então, se eu estou em Cristo, então vamos pensar, quem é Jesus? Jesus é Deus. Jesus é perfeito. Jesus nunca pecou, Jesus não tem pecado. Jesus é santo, ele é perfeito, ele é maravilhoso. É algo assim que falta palavras, né, para nós descrevermos. E o fim último dele é nos transformar. O fim último de Deus é transformar a mim e a você à imagem de Jesus. Então, é impossível que uma pessoa esteja conectada a Cristo, ligada a Cristo, enxertada em Cristo, na videira verdadeira, e ela vive completamente o oposto daquilo que Cristo é, do seu caráter, né? Daquilo que ele de fato é. Ele é santo. Inclusive eu quero ler com vocês texto conhecido também. 1 João, capítulo 1, a partir do verso 5, que diz: Esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Cristo Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar dos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não pecarmos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então, tá claríssimo aqui. Algo mais que a neve. É impossível uma pessoa dizer que está em Cristo e continuar vivendo em trevas. Ele é luz. Como é que eu posso dizer que sou luz, estou ligado a Cristo que é luz e eu estou em trevas? Impossível. Isso deve ser destacado. Então a igreja, ela é uma igreja que está em um processo constante de santificação. Com isso eu não estou dizendo que o fato de nós estarmos em Cristo, nós não pecamos. Isso é também importante destacar. O fato de estarmos em Cristo, sermos nova criatura, termos aceitado a Cristo, tomar ceia, participar dos departamentos da igreja, pregar o evangelho, etc. Isso não significa que nós não venhamos sofrer tentações, inclusive ceder muitas vezes, cair, entristecer a pessoa do Espírito Santo, seja em palavras, pensamentos, ação, omissão, comissão. Nós vamos pecar, estamos sujeitos a tudo isso. Porém, entretanto, todavia, é a graça do Senhor que nos basta. Nós estamos num processo de santificação. Nós temos que estar em constante quebrantamento diante de Deus. Reconhecer de fato nossos pecados. Confessar diante de Deus nossos pecados. Derramar a nossa alma diante de Deus, buscar perdão e buscar reconciliação e buscar melhorar cada dia mais. Deixar ser transformado, né? De dia após dia até a vinda de Cristo. O negócio é quando o cara desiste, ele pensa, não tem solução mais pro meu problema, mas solução mais pro meu pecado. Não tem solução, porque o sangue de Jesus não é meu esforço, nós não queremos em salvação pelas obras, é a graça, a misericórdia, o favor de Deus. Esse processo constante da graça de Deus se manifestando todo dia, da bondade, misericórdia do Senhor, todo dia se manifestando sobre a nossa vida. E todo dia a gente buscando melhorar um pouco mais, até chegar à imagem, até chegar a ser varão perfeito, né? Segundo é gloriosa e irrepreensível. A santificação tem como alvo preparar uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Esse é o fim último. Aqui até a ausência de mácula e de ruga significa sem mancha alguma de ordem moral ou espiritual, vestida nesse grau de pureza. Somente a igreja santa e imaculada terá acesso à ceia das bodas do Cordeiro. Acerca disso, Cristo advertiu não ser possível entrar nas bodas sem a devida veste nupcial. Quer dizer, a igreja de Jesus Cristo naquele grande dia será uma igreja plenamente santa. Porque, como eu já disse, a justificação nos livra da culpa do pecado. A santificação nos livra do domínio do pecado. E a glorificação nos livrará da presença do pecado. Então, nesse processo que nós
nós estamos no processo de santificação, nós estamos livres do domínio do pecado. Hoje quem nos domina é o Espírito Santo, é a palavra de Deus, é o próprio Cristo, né? Ainda que o tempo inteiro sofremos tentações, tanto da nossa própria carne, tentações internas da nossa natureza corrompida pelo pecado, como tentações externas, né? Os ataques do inimigo, né? Nosso adversário. E essa batalha, né? Entre carne e espírito, que Paulo deixa claro lá em Gálatas capítulo 5, e o próprio apóstolo Paulo também em Efésios capítulo 6 fala da batalha espiritual, né? Que é fora de nós, no mundo espiritual, nas regiões celestiais. Então, no meio de tudo isso aí está eu e você. Está a palavra de Deus, o Espírito Santo trabalhando e agindo no nosso coração. E nós temos uma guerra. A verdade é que hoje falar sobre santificação, santidade é difícil, é antipopular. As pessoas não gostam muito, não dá muito ibope. Porém, é necessário, é importante, porque a santidade de Deus é um dos assuntos mais sublimes de toda a Escritura. É nas Escrituras que nós encontramos a expressão santo, santo, santo. Não existe, por exemplo, superlativo na língua hebraica. Por exemplo, santíssimo, né? Quando no hebraico se quer colocar uma fala, né, no superlativo, ele repete. Você não encontra na Bíblia, você não encontra em nenhum texto da Bíblia dizendo Deus é amor, amor, amor. Bom, 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 bom. Misericórdia, misericórdia, misericórdia. Favor, favor, favor. Graça, graça, graça. Não tem. Mas na Bíblia você vai encontrar a expressão santo, santo, santo. Porque a santidade de Deus, ela corre todos os atributos de Deus. A bondade de Deus é santa, a misericórdia de Deus é santa, né? A ira de Deus é santa, o poder de Deus é santo, a onipresença de Deus é santa, a onisciência de Deus é santa. Tudo em Deus é santo. Santidade tem a ver com o caráter de Deus. Santidade tem a ver com os valores de Deus, aquilo que Ele ama e aquilo que Ele odeia. Então, se nós não estivermos dentro desse aspecto, como que nós vamos nos relacionar com Deus? É impossível. Senão pela graça e misericórdia e o favor de Cristo. Porque inclusive Cristo morreu por nós para satisfazer a justiça de Deus, a santidade de Deus. A justiça de Deus também é santa. Então, isso deve ser destacado. A igreja precisa ser santa. Sem santidade, diz Hebreus, ninguém verá o Senhor. Ninguém. Tem que haver uma busca a Deus. Muitas vezes nós estamos conformados com o nosso pecado. Muitas vezes nós desistimos de lutar com relação a algum pecado. E isso tem a ver com o quê? O fato de que algo em nós precisa ser tratado. Alguém já lutou, já orou, fez campanha a propósito, não conseguiu vencer algo, não conseguiu vencer uma área, uma situação. E pensa, não tem jeito, então vou continuar vivendo do jeito que eu estou vivendo e Deus vai ter que me aceitar assim, acabou. Mas a verdade é que isso tem a ver com a dureza do nosso coração. Porque a vontade de Deus sempre vai ser santa. E a vontade dele é que nós venhamos ser parecidos com ele. Ou seja, vencer e lutar contra o pecado. A maior prova de que você nasceu de novo é que você continua todos os dias lutando contra o pecado. É que você passa a odiar o pecado. Aquilo torna-se abominável para você. Você não consegue pecar em paz. Consegue fazer algo que vai de encontro à santidade de Deus em paz. Por quê? Porque você quer agradar a Deus e Deus é santo. E por fim, então aqui o zelo pela verdade. As armas da igreja, uma delas é essa, o zelo pela verdade. Enfatizamos que a verdade bíblica é absoluta e imutável, ou seja, o Evangelho de Cristo é a única verdade. E ainda aqui, diz assim, para ilustrar essa responsabilidade, levamos em conta o uso que Jesus fez de símbolos que remontam à responsabilidade espiritual. Os 2 servos, né, os talentos, o servo vigilante, o mordomo fiel e as 10 minas. Todas essas parábolas trazem a ideia da responsabilidade que cada servo deve ter enquanto espera o Senhor da igreja, né? Da igreja voltar. A verdade é que o nosso zelo deve ser muito grande quanto à verdade. Quanto à igreja em si, essa instituição criada por Deus,
essa instituição que é objeto do amor de Deus e que nós pertencemos. Então, é minha responsabilidade, é sua responsabilidade, é nossa responsabilidade amar a igreja, zelar pela igreja. Se necessário for, dar a vida pela igreja de Cristo. Jesus ainda diz: aquele que amar mais a pai, a mãe, ou qualquer outra coisa mais do que eu, não serve para ser discípulo. O discípulo tem que amar a Deus acima de todas as coisas. Amar a Deus acima de todas as coisas. Porque o grande pecado, eu penso que esse é a origem, é a mãe de todos os pecados. O orgulho, a soberba, a cobiça, né? O grande pecado do ser humano é amar mais qualquer outra coisa do que era amar a Deus. Qual que é o nosso maior pecado? É não amar a Deus. É não amar a Deus. Aí se você ler lá a carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 13, você vai entender o que é o amor. Ele faz uma descrição poética sobre o assunto. E se nós amamos a Deus, como a palavra de Deus nos ensina a amar a Deus, nós vamos zelar pelas coisas de Deus. Para tudo aquilo que Deus ama. Nosso maior pecado é isso, é não amar a Deus acima de todas as coisas, com todo o nosso coração, toda a nossa alma, todo o nosso entendimento, etc. Por nós não amarmos a Deus, como a palavra de Deus nos ensina, nós acabamos seguindo caminhos que vão de encontro à vontade de Deus. Por fim, o ensino da verdade. Eu tenho que zelar pela verdade, mas eu tenho que transmitir essa verdade, ensinar essa verdade. Ainda Lutero, aqui a revista fala, ensinou que os defensores da palavra de Deus, quando no sermão não há tempo ao estudo da Bíblia, ou seja, quando a exposição da Bíblia não é o cerne da pregação, não ensinar as Escrituras, relativizar suas doutrinas ou fazer concessões ao pecado equivale a fazer a igreja refém do mundanismo. Portanto, somente a verdade de Deus é capaz de libertar o pecador. Quando nós não pregamos com fidelidade à palavra de Deus, não ensinamos as Escrituras como elas devem ser ensinadas, nós também estamos pecando. Estamos indo de encontro ao fim, ao propósito de Deus para a sua igreja. E nós devemos amar, ser amantes de ensinar a palavra de Deus. A palavra de Deus. Então, esse é o assunto da lição hoje. Espero que o Espírito Santo de Deus abra o nosso entendimento sobre o tema e de sermos uma igreja fiel. Sobretudo naquele grande dia, o Senhor acha em nós crentes fiéis, né? Uma igreja fiel, uma igreja verdadeira. Esse é o assunto. Semana que vem, o mundo de Deus no mundo dos homens. O mundo de Deus no mundo dos homens. A última lição dessa revista, falando sobre a igreja de Cristo, o império do mal. Deus abençoe vocês, compartilhem aí. E semana que vem estamos aqui para mais uma lição, mais um EBDcast. Deus abençoe vocês e até semana que vem.